Germinar as sementes, a plantação de lótus-lobo, por Raquel Cecília de Oliveira. Em uma entrevista com a artista mineira Lotus Lobo, conhecida principalmente por seu trabalho com a litografia, ela falou sobre as 2 vezes em que propôs fazer germinar sementes enquanto obra de arte. A primeira plantação da artista foi realizada no Parque Municipal Américo René de Anete, em Belo Horizonte, durante o evento do Corpo à Terra, curado por Frederico Moraes e que completou 50 anos no ano passado. A segunda plantação faz parte da exposição O Ventre da Terra, na Galeria Superfície, em São Paulo, que abriu para o público no dia 24 de fevereiro de 2021. Ambas propostas partem de um mesmo objetivo: fazer germinar um jardim de uma planta pouco convencional para tal função, o milho. No entanto, elas geram resultados muito distintos, pois foram produzidas em ambientes e contextos muito diferentes. A plantação que Lotus Lobo realizou no do Corpo à Terra fazia parte da paisagem do Parque Municipal, situado no hipercentro da cidade de Belo Horizonte. O parque possui ampla diversidade de espécies de árvores e plantas ornamentais, e, à época, não possuía grades, como acontece nos dias de hoje, ou seja, não havia uma delimitação clara entre as vias de circulação da cidade e o equipamento público. Isso fazia dele um importante local de passagem para os transeuntes do centro da cidade, gerando uma relação de proximidade entre a população e os diversos entes que ali habitavam. Concomitante a isso, havia o período mais duro da ditadura militar, após a promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5, que tornava qualquer ação diferente digna de suspeita. Em meio a esse cenário, Lotus interveio de forma silenciosa e pontual no grande jardim que o parque representa, deixando uma marca de diferença visual clara, a promessa de uma nova plantação. Promessa, pois as sementes nunca chegaram a germinar, devido a uma série de circunstâncias que a artista aborda na entrevista. No entanto, caso isso tivesse ocorrido, essa diferença visual seria ainda mais premente, pois um pequeno milharal iria se juntar à paisagem já comum aos que frequentavam as alamedas do parque. Um milharal, nesse contexto, chamaria a atenção. Não estamos habituados a encontrar cereais cultivados como jardim. Eles chamariam a atenção das pessoas e dos vários insetos e animais que tem no parque, um refúgio do concreto do centro de Belo Horizonte. Ao contrário de outras espécies de plantas presentes no local, seria impossível não perceber um pé de milho crescendo e dando frutos. A intervenção de Lotus Lobo geraria o deslocamento do olhar da paisagem para a plantação. Não seria possível ver o parque como uma totalidade de muitos entes diferentes que se organizam de forma harmônica, como é o caso de um jardim. Essa ideia de paisagem seria quebrada pela intervenção da artista. É importante lembrar que o cereal, apesar de incomum nos jardins, é muito bonito. Assim, o milho se destacaria na paisagem, roubando o olhar e a atenção dos transeuntes, além da curiosidade. Apesar do destaque que ele teria, a intervenção só seria entendida como arte por aqueles que estivessem cientes do evento do qual ela fazia parte, pois entender uma obra tão distinta quanto essa como arte exige, como diz Arthur Danto, uma atmosfera de teoria artística, um conhecimento de história da arte. Nota de rodapé. Danto, Arthur, O Mundo da Arte. Arte e Filosofia, volume 1, número 1, 2006, página 13 a 25. Já a plantação que germina na Galeria Superfície, em São Paulo, está localizada dentro da galeria, em um pequeno canteiro feito de tijolos maciços que foi coberto por uma terra específica, comprada em lojas especializadas e que tem a função de tornar o trabalho de germinar as sementes menos árduo para aqueles que são pouco familiarizados com o assunto. A exposição foi aberta com um jardim de pequenos pés de milho de cerca de 20 centímetros, todos verdes e viçosos, um pequeno milharal que divide espaço com várias outras obras de arte realizadas em formatos e técnicas tão numerosos quanto são as obras que compõem a exposição. Concomitantemente, Lotus Lobo cultiva no quintal de sua casa, em Belo Horizonte, uma outra plantação de milho, a partir da qual ela está produzindo um ensaio fotográfico. Essas 2 novas materializações da plantação, enquanto obra de arte, constroem um cenário de experimentação bastante distinto.
Na galeria, a plantação é o único jardim que faz parte de uma exposição coletiva, ou seja, o aspecto distinto do cereal plantado em meio ao parque integrado à cidade não existe. No entanto, a plantação é um organismo vivo dentro de um espaço composto por obras que foram produzidas e materializadas em formatos já incorporados pelo sistema das artes. Isso faz com que ela produza uma inquietação, todavia uma inquietação de tipo distinto da gerada em 1970. A paisagem da qual faz parte não é um jardim, nem um espaço de trânsito coletivo no hipercentro de uma cidade. É um espaço privado, fechado, conhecido e reconhecido como lugar que abriga obras de arte. O mesmo ocorre com um ensaio fotográfico que está em curso. Apesar de partir de uma plantação localizada em um quintal de uma casa, no quintal ele não produz o mesmo efeito do parque. Além do mais, ele não será experimentado pelo público como planta crescendo em um quintal, mas como um ensaio fotográfico que será apresentado em um contexto semelhante ou igual ao da galeria. Logo, o problema dos possíveis experimentadores dessas duas novas obras apresentadas no contexto de uma galeria é decifrar um jardim de pés de milho, que é uma obra de arte. Na obra de 1970, o Estatuto de Obra de Arte da Plantação de Lotus Lobo estava em questão. Problema que era parte do contexto da época e que fazia de cada novo trabalho um potencial ampliador do que se entendia por arte. Assim, a plantação colocava uma questão incorporada pela própria proposta do evento do Corpo à Terra e que era compartilhada por outras intervenções que ali aconteceram. Ela participava de um programa coletivo que tinha a experiência como parte constituinte da própria obra, como mostra Frederico Moraes no livro Artes Plásticas, a Crise da Hora Atual. Nota de rodapé. Moraes, Frederico, Artes Plásticas, a Crise da Hora Atual, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975. Do ponto de vista de Moraes, o artista é autor de uma estrutura inicial, preferencialmente nebulosa e incomum. Logo, as intervenções não tinham o objetivo de se limitarem a si mesmas, mas partiam de uma proposta inicial para encontrar no cotidiano da vida urbana sua complementação. Contudo, na Galeria Superfície, a plantação não comunga com as demais obras do mesmo objetivo. Ela é parte do espaço museal e se contextualiza a partir desse ambiente. Questionar seu estatuto de obra de arte sequer faz sentido. Ele está garantido pela atmosfera de teoria e história da arte que uma galeria representa. Além disso, ela não tem na relação com o mundo exterior aquilo que a constitui enquanto obra. Na galeria ou no ensaio fotográfico, a obra se refere a si mesma e à proposta de 1970. Isso me permite afirmar que a plantação que germina hoje em São Paulo e na Casa da Artista não constitui uma reexibição da mesma obra de 1970 em 2021, como acontece com muitos dos trabalhos que fazem parte da mesma exposição. A repetição do gesto de plantar sementes de milho não constitui uma cópia ou uma derradeira oportunidade de fazer o milho germinar, mas refazer que gera um resultado outro, condizente com as novas conjunturas em que ele acontece. A proposta e os objetivos podem ser os mesmos, mas os resultados são bastante distintos. As 3 plantações de Lotus Lobo permitem colocar em questão a dinâmica da repetição do gesto e avaliar as facetas de sua multiplicidade. Cada uma delas é o mesmo e o outro, dando múltiplas possibilidades para a afirmação que Lotus termina uma entrevista dada para Gabriela Moulin e Marcelo Drummond. Estou cansada dessa história de artista dos anos 1970. Sou artista hoje. Nota de rodapé. Moulin, Gabriela, Drummond, Marcelo, Lotus Lobo. Disponível em bdmgcultural.mg.gov.br/artigos/Lotus Lobo, acessado em 20 de 2 de 2021. Na entrevista a seguir, Lotus rememora o evento do Corpo à Terra e aquele período de sua produção artística, assim como explora os 2 momentos em que se propôs a germinar sementes. Tendo em vista que este texto faz parte de uma celebração do evento do Corpo à Terra, as perguntas feitas à artista visam entender sua proposta de plantar sementes, compreender melhor o que foi aquele momento das artes na sua perspectiva e saber um pouco mais sobre a plantação que está germinando nesse momento. Pergunta: sabemos que várias mulheres participaram do evento do Corpo à Terra.
Todavia, além de você, alguma outra mulher fez intervenção no Parque Municipal ou todas as outras que participaram do evento tiveram suas obras expostas dentro da galeria do Palácio das Artes? Resposta: o problema maior do evento do Corpo à Terra é que não teve um catálogo, não teve um registro. Até hoje, a pessoa que conseguiu fazer o melhor registro, porque conseguiu entrevistar vários participantes, principalmente de Belo Horizonte e de Minas Gerais, é a Marília Andrés. Eu não poderia enumerar as mulheres que participaram dessa exposição, tanto dentro do Palácio das Artes, como a exposição de objetos, como também com intervenções no parque. Pergunta: fale um pouco mais sobre a obra Territórios, devido à relação entre ela e a proposta curatorial do Frederico Moraes, realizada um ano depois. Resposta: isso estava acontecendo no Brasil inteiro. Estavam sendo propostas muitas ações ao ar livre. Eu tinha 2 amigos que ficavam sempre mais próximos de mim, o Dilton Araújo e o Luciano Guzmão. E nós, em 1968, fizemos um happening na Avenida Afonso Pena com um grupo de artistas aqui de Belo Horizonte, uma espécie de protesto contra o salão de arte, contra a maneira tradicional de mostrar trabalhos. Formamos algo que na época chamamos de equipe. Em dezembro de 1969, fizemos a Territórios, uma intervenção na paisagem do Museu de Arte da Pampulha, por ocasião do seu primeiro Salão de Arte Contemporânea. Esse trabalho acabou recebendo um prêmio e teve uma certa repercussão. Na época, o Frederico Moraes esteve aqui em Belo Horizonte e gostou muito dessa intervenção e ficou muito animado para fazer alguma ação aqui, a partir do nosso grupo, mas com a colaboração do Grupo do Rio de Janeiro, do MAN, onde Frederico já atuava em muitas manifestações de rua. De Minas Gerais não participou apenas essa equipe, Luciano, Dilton e eu, mas a gente teve uma certa importância na hora de receber bem essas pessoas de fora. O Dilton e Luciano fizeram um mapeamento do Parque Municipal para que o Frederico pudesse apresentar aos artistas do Rio de Janeiro, para que conhecessem mais ou menos o ambiente onde aconteceriam as ações. Pergunta: uma parte da obra Território se chamava Do Corpo à Terra e a exposição de Frederico Moraes se chama Do Corpo à Terra. Como você vê essa relação? É uma influência? Vocês discutiram sobre isso? Resposta: na verdade, houve relação e não houve relação. Tínhamos na Territórios lugares marcados com lápides nos gramados indicando as intervenções. Eram vários nomes: lugar, tinha ar, e em um dos lugares era Do Corpo da Terra, onde tinham plásticos que cobriam uma parte do gramado. Acho que o Frederico gostou desse nome, mas na verdade ele usou a ideia com um outro sentido, do corpo à terra. Foi uma coisa indireta, teve uma outra intenção, até por ser dentro do parque, um lugar com grama, com árvores, com água, com ar, com tudo. Eu tenho a impressão de que nossa ideia pode tê-lo influenciado, mas nunca discutimos sobre isso. Na verdade, ele disse que gostou, mas não houve algo como uma permissão para uso. Como a gente geralmente faz, né? Como muitos dos nossos trabalhos. Às vezes incorporamos certos itens no trabalho que são do coletivo. Pergunta: você entende os trabalhos apresentados no evento do Corpo à Terra como happenings? Resposta: na verdade, do corpo à terra não tem nada a ver com happening. Nunca nem houve a discussão dessa palavra naquele momento. 2 anos antes, a minha equipe de Belo Horizonte fez happenings, mas não teve nada a ver com o que fizemos no Do Corpo à Terra. Nessa exposição foram propostas intervenções com a natureza e em nenhum momento foi articulada a palavra happening. Pode ser que um artista ou outro possa ter falado algum happening em outro canto, mas eu nunca fiquei sabendo. Pergunta: o que é que você entende que estavam propondo ali naquele momento? O que aconteceu foram intervenções, mas não houve muito essa preocupação de ser um happening. Mas agora que aconteceu, acho que foi um movimento dentro da arte. Foi arte que aconteceu lá. Fale sobre a sua intervenção no evento do Corpo à Terra. Resposta: era uma plantação de milho. Na verdade, a minha intenção com isso era uma coisa muito simples. Era ver um milho crescer numa paisagem inusitada. O milho não é uma planta que se vê em um parque. Além de ser um alimento, é uma planta que eu achava muito bonita, esteticamente bonita. Nessa época, eu tinha uma roça que eu frequentava muito, onde até cheguei a morar, visto que me casei nesse mesmo ano de 1969. Aí acabei escolhendo fazer essa plantação.
Infelizmente, por muitos fatores, essa plantação não foi para frente. Teve uma intervenção policial, pois estávamos na época da repressão política, estávamos na ditadura. Além disso, eu, o Luciano e o Dilton passamos parte do nosso tempo ajudando os artistas de fora. Eu achava que podia ter sucesso com essa plantação, mas também acho que faltou um pouco de experiência da minha parte. Uma experiência agrícola, de cuidado diário. Eu tive que interromper esses cuidados e entreguei para a natureza, mas ela nem sempre faz milagres. As plantas são muito difíceis de cultivar. A minha primeira exposição individual aconteceria logo depois em uma galeria chamada Guinhar. Eu estava produzindo os trabalhos em uma fábrica, uma indústria de estamparia litográfica em Juiz de Fora. Então tive que me ausentar de Belo Horizonte, o que não me permitiu continuar a cultivar a plantação. O registro fotográfico que fiz dessa plantação e do percurso que esse trabalho meu teve dentro do Parque Municipal foi agora recuperado e digitalizado para a Galeria Superfície em São Paulo. Pergunta: você saberia nos falar como foi o processo da escolha do milho? Resposta: a gente plantava milho na roça. Sempre tivemos o milho como um alimento sagrado para nós todos no Brasil. Além disso, como não era uma planta do parque, era uma planta diferente, resolvi plantar o milho. Essa foi uma ação silenciosa, feita sozinha, como todas as outras ações dos demais artistas. Cada um executou suas ações, sem a presença necessária de outro artista. Não houve data nem hora marcada. Cada um fez suas ações silenciosamente. Na verdade, tinha a presença das pessoas que normalmente frequentavam o parque, sem saber que esse evento estava acontecendo lá. E também tinha a presença de pessoas da cidade que acompanharam essas intervenções. Pergunta: atualmente você está participando de uma exposição na Galeria Superfície, em São Paulo, com a proposta de refazer a plantação de Do Corpo à Terra. Como você entende essa oportunidade de refazer o trabalho mais de 50 anos depois, num contexto completamente diferente dentro de uma galeria? Resposta: isso foi um desafio muito grande. A Galeria Superfície me representa no momento. Eles me convidaram, pois fariam um grande trabalho ligado a artistas, principalmente mulheres, e que teriam relação com a terra. A exposição se chama O Ventre da Terra e foi construída em torno da obra da grande ceramista Celeida Tostes, falecida nos anos 1990, e que tem um trabalho muito simbólico da relação dela com a argila, com a terra. O Gustavo Nóbrega, que é o diretor dessa galeria, me convidou para participar, pois já conhecia esse meu trabalho de 1970. Ele achou que eu poderia, enfim, mostrar as fotos da plantação, que nunca foram publicadas. Para acompanhar essas fotos viriam outras ações. A ação que a galeria decidiu fazer foi ter uma plantação de milho lá dentro, que está acontecendo nesse momento e espero que dessa vez ela cresça. Eu fiz uma plantação de milho aqui também, na minha casa, que vai gerar um ensaio fotográfico que será utilizado pela galeria durante a exposição. A proposta foi fazer um paralelo, pois é uma obra que poucas pessoas conhecem e que tem mais de 50 anos, além de eu ser uma artista que já trabalha com essa galeria. A Poliana Quintela escreveu na apresentação do catálogo da exposição esse paralelo entre a obra dos anos 1970 e a do momento atual. Eu propus muitas intervenções para acompanhar essa minha exposição em São Paulo, mas ainda não sei como isso vai se concretizar, porque essa exposição vai ficar aberta por 100 dias, e eu não sei ainda como tudo isso vai acontecer ao longo de 100 dias. Pergunta: muito bom saber que você está fazendo uma plantação na sua casa que terá outras ações. Você pode contar que ações são essas? Como você planejou esse processo? Ainda é muito cedo para contar sobre os processos, ainda é uma surpresa até para mim. Não tenho muitos parâmetros para falar sobre isso. Eu persigo meus processos muito intuitivamente. Na medida em que há os acontecimentos, eu vou junto com eles. Sempre trabalhei assim. Então eu não tenho um processo teórico ou técnico para fazer meus trabalhos. Eu sigo muito o sentimento. E assim eu vou seguindo.